iniciando aqui nossa aula de artes. Hoje o tema é Semana da Arte Moderna de 1922. A gente destaca, né, 1922 porque na década de 30 houve uma outra semana de arte moderna. E aí a gente fala que foi uma segunda fase, né, da arte moderna aqui no Brasil. Aí a gente vai ver um pouco sobre essa segunda fase na próxima aula, tá? Então, a gente destaca, né, o ano 1922, justamente para marcar qual foi o movimento de arte moderna no Brasil, né? Já que houveram pelo menos 3 fases. Mas a de 22 ela vai ser muito importante, né? Vai ganhar muito destaque, até para a história do país, né? A Semana da Arte Moderna, ela não vai marcar só esse campo das artes, né, no país, mas com a própria história, né? Ela vai marcar uma busca pela nacionalidade brasileira, né? Então, ela tem um cunho histórico, um valor simbólico para o Brasil bastante forte, que ultrapassa a barreira das artes, né? Tanto que esse tema ele é estudado em artes, em história, literatura também. Aí, como ele é um tema estudado em literatura, na minha aula, eu vou focar principalmente as artes da pintura, a escultura, a música, tá? Que provavelmente na aula de literatura, a professora ou professor, não sei quem vai trabalhar com vocês a questão da literatura, da poesia, que foi desenvolvida na Semana da Arte Moderna. E esse é um tema bastante interessante, é um tema bom para vocês ficarem mais atentos, já que artistas, né, dessa fase costuma cair em questões do Enem, seja voltados para a disciplina, né, de artes, ou eles podem pegar uma obra de algum artista e associar com história, com geografia, com português, com literatura, né? Então, ter esse conhecimento, né, mais amplo sobre a Semana da Arte Moderna é interessante para vocês, não só na parte de artes em si, mas também porque auxilia nas questões das outras disciplinas, né? De história, sociologia, filosofia, enfim, a arte ela pode vir associada com essas disciplinas também, tá? Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma manifestação artística, cultural, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, né, entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. Boa parte dos artistas envolvidos, eles eram paulistas, mas também tinha pessoal de outros estados. Tá? E muitos desses artistas, eles tinham ido estudar na Europa. E aí, na aula passada, a gente viu que a Europa, né, ali no final do século XIX, início do século XX, estava passando pelo movimento das vanguardas europeias, e isso acabou influenciando muito esses artistas brasileiros. Boa noite, professora. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital, poesia, exposição de obras de pintura, escultura, palestras. Então, a Semana de Arte Moderna, ela envolveu vários estilos de artes. Música, literatura, poesia, pintura, escultura, enfim, várias manifestações artísticas. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão da arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias, que foi o que eu acabei de comentar, né? Que muitos
Esses artistas, eles viajavam para a Europa, para Paris, principalmente, que era o berço, né, da arte, né, no período. E eles voltaram cheios de ideias, alguns fizeram cursos lá, então eles realmente tinham a intenção de trazer essa inovação artística que a Europa estava passando para o Brasil. Mas aí a gente vai ver que eles não vão propor uma cópia de uma arte europeia. Eles vão utilizar essa influência das vanguardas europeias, porém eles vão dar um toque brasileiro. E isso que vai ser característico, né, da Semana da Arte Moderna. E a importância desses artistas. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país. E foi deflagrada pela Semana de 22. O evento jogou grande parte do público e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Então, esses artistas, eles iam para a Europa, eles conheceram lá as vanguardas e quiseram trazer essa vanguarda europeia para o Brasil, né? Que era caracterizada pelos estilos expressionismo, cubismo, surrealismo. Então, a partir dessas inspirações, eles decidiram trazer isso para o Brasil e não apenas reproduzir, né, uma arte europeia, porque até então a arte realizada no Brasil ela era praticamente uma imitação da arte europeia. Então, aqui no Brasil chegou a arte barroca, que é muito parecida com o barroco de Portugal, é praticamente idêntico. A arte academicista, o neoclassicismo, que a gente estudou em aulas anteriores, né, que eram movimentos artísticos europeus que chegaram até aqui o Brasil e aqui no Brasil procurava imitar esse estilo de arte europeu. Já os artistas da Semana de Arte Moderna não eram uma simples imitação das vanguardas europeias. Eles tentaram colocar elementos brasileiros na sua arte. E isso representou uma grande mudança na arte brasileira, porque até então era uma imitação da arte europeia, e após a Semana da Arte Moderna de 22, a arte brasileira ela vai ganhar uma cara mais brasileira, de fato, né? Uma cara nacional. E isso foi o que marcou a renovação, a inovação da arte no Brasil. Continuando, houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando, assim, uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. A arte acadêmica, que a gente estudou também em aulas passadas, ela era marcada por um estilo neoclássico, e aqui no Brasil ela retratava muito os grandes acontecimentos, os heróis da nação, figuras importantes da nossa história, e ela não retratava o povo brasileiro, né? O Brasil, o povo brasileiro, não aparecia na arte acadêmica. E aí esse povo brasileiro, essas cores do Brasil, as características do Brasil, o jeito brasileiro, vai aparecer na arte moderna, de 22. Boa noite. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna, né? Ele, juntamente com outros artistas, como o escritor Oswaldo de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti, eles foram os mentores da Semana da Arte Moderna. Eles que tiveram a ideia, elaboraram o projeto, convidaram os artistas até a estreia, né, da Semana da Arte Moderna. E a imagem que vocês estão vendo aí é um cartaz
de divulgação da Semana de Arte Moderna, né? O catálogo da exposição de São Paulo. E aí a gente já vê logo de capa, né? Essa pintura, que é algo totalmente diferente da arte acadêmica. É uma imagem preto e branco, lembra uma xilogravura, são traços mais livres. Então, só pelo cartaz já dá para perceber que o projeto, né, que esse evento já procurou trazer uma renovação, uma inovação na arte nacional. Sim, uma curiosidade é que o público que frequentou a Semana da Arte Moderna, primeiro que o público que consumia arte nesse período era um público mais elitizado, né? Então eram pessoas com alto poder aquisitivo, muitas já tinham viajado para fora do Brasil, principalmente para a Europa. Então, eram pessoas que estavam muito acostumadas com aquela arte europeia, acadêmica, e digamos que era um público mais conservador. Então, durante a Semana da Arte Moderna, à medida que foram realizadas as exposições, o público não gostou, deu inúmeras críticas, questionava se aquelas pinturas eram arte, se aquela escultura era arte, achavam tudo muito estranho, tudo muito distorcido. Não, eles não estavam acostumados com aquilo, né? Era um público mais conservador, mais cabeça fechada para a arte. E a Semana de Arte Moderna ela foi duramente criticada. Vários artistas, poetas foram vaiados. Então, no final da arte da semana, né, de arte moderna, a gente pode dizer que foi um fracasso, porém acabou se tornando posteriormente um grande sucesso. Porém, na época que ela foi realizada, o público detestou. E aí, só depois de alguns anos, que a arte moderna brasileira realmente passou a ser mais valorizada. Tanto que, atualmente, as obras que foram vaiadas, criticadas, hoje em dia valem milhões. Pronto, características da Semana da Arte Moderna. Essa imagem é um outro cartaz que foi divulgado na época. Então, a arte moderna era a ausência da formalidade, né? Não era uma pintura formal, era uma pintura mais livre, no qual o artista ele tinha mais liberdade para se expressar. Vou mudar aqui. Ruptura com o academicismo tradicional, como eu já comentei, né? O academicismo aqui no Brasil retratou muito pinturas históricas de personagens importantes da história brasileira, personagens políticos que pertenciam a uma elite. E a Semana da Arte Moderna, né, ela vai romper com esse estilo. Em vários sentidos, né? Seja na pintura e escultura, no qual o artista ele vai ter mais liberdade para criar, como também nos temas. A gente vai ver que é o povo comum que passa a ser retratado, né? E não aquelas figuras políticas. Crítica ao modelo parnasiano. O modelo parnasiano defendia uma arte pela arte e a beleza da arte. E os modernistas, né, tanto aqui no Brasil como na Europa, eles não estavam apegados à estética, à beleza, né? Eles queriam mais provocar, causar emoção e algum tipo de sentimento no público. Influência das vanguardas europeias, né, do futurismo, cubismo, o dadaísmo.
surrealismo, expressionismo, a gente estudou na última aula. Quem não assistiu, é interessante assistir o vídeo da última aula. Valorização da identidade e cultura brasileira. Na arte desses artistas do movimento modernista, o Brasil vai aparecer muito. E aparece como, né? Aparece a partir do retrato das manifestações populares, a partir da representação do povo comum, dos trabalhadores, as cores utilizadas, vai ter muito verde e amarelo, azul, ou seja, cores da bandeira do Brasil. Fusão de influências externas ao elemento nacional. Os artistas da Semana da Arte Moderna, eles uniram uma vanguarda europeia com características do Brasil. Né? As cores do Brasil, o povo brasileiro vai ser retratado, enfim. Experimentações estéticas, então aquela coisa do belo passa a ser questionada, isso é bonito, isso não é, o que é belo para mim não é belo para você, então eles vão trazer esse debate. A aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar, isso vai ser mais característico da poesia, da literatura, né, no qual o camponês vai ser retratado, aquela população mais simples, de linguajar mais simples, né, menos formal, vai ser retratada. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Nacionalistas que fazem uma referência à história do Brasil e cotidianas que mostram um pouco sobre o cotidiano da população brasileira, da população mais pobre, né? Deixa eu mudar aqui. Professora? Pronto, pode falar. Agora já sei a resposta certa já da questão 2. Já sabe? Tá bom. Já. Marca lá. Pronto. E como a gente já conheceu, né, algumas características da Semana da Arte Moderna, as suas influências, a gente vai ver agora os principais artistas. Um dos principais artistas foi Vitor Brecht. Ele era um italiano, porém veio morar muito cedo aqui no Brasil. Por isso que ele é considerado um ítalo brasileiro, né? Meio italiano, meio brasileiro. E ele foi um escultor, participou desse movimento modernista e até hoje ele é considerado um dos grandes escultores do Brasil. Uma característica da arte dele era que ele recusava o academicismo artístico e se aliava a movimentos como o construtivista e expressionista e o cubismo. Aí aqui é uma imagem, tá, do Vitor Brecht. E aqui tem as obras. As obras dele, as esculturas dele, traziam temas nacionais. Ali no final do século XIX, início do século XX, passou a haver um esforço da política brasileira em valorizar o que era brasileiro, o que era nacional. Nesse período, o nacionalismo ele estava em alta, não só aqui no Brasil, como na Europa, principalmente. Quando a gente vai estudar a história, né, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ver a força do nacionalismo que estava ocorrendo na Europa, e isso chegou aqui no Brasil também. E o Brasil tinha sido uma colônia, é um país, né, formado por negros, indígenas, brancos. Então, essa época era uma época que se perguntava o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, e se buscava uma nacionalidade brasileira. E essa nacionalidade, ela era representada a partir dos seus heróis. Alguns
alguns desses heróis, hoje em dia, eles são questionáveis, né? Eles são questionados. Nessas duas esculturas, a primeira escultura é o movimento aos bandeirantes. Os bandeirantes, eles foram personagens da história do Brasil, principalmente do Brasil colônia. Eram homens que saíam em grupos na busca de capturar índios para escravizá-los. Eles contribuíram pela expansão do território do Brasil e eles também encontraram ouro na região de Minas Gerais. Então, os bandeirantes, nessa época, eles eram retratados como heróis nacionais. Hoje em dia, existe uma discussão sobre os bandeirantes. É reconhecido que eles contribuíram para a expansão do território brasileiro, mas até onde eles foram heróis? Já que eles capturavam índios para escravizar, eles mataram índios, violentaram mulheres indígenas, eles também caçavam negros, né, escravos fugidos, os bandeirantes que destruíram o Quilombo dos Palmares. Então, atualmente tem essa discussão sobre os bandeirantes, né, que no período do escultor, do Brecht, eles eram tratados como heróis, tanto que ele construiu esse monumento em homenagem aos bandeirantes. E, atualmente, uma estátua de um bandeirante em São Paulo foi incendiada. E esse é um tema legal para vocês investigarem, porque no mundo todo estão questionando esses monumentos de personagens que foram considerados heróis, mas foram personagens escravagistas, que escravizaram africanos, indígenas, contribuíram para dizimar esse povo. Então, esse é um tema interessante para vocês se atualizarem, tá? Depois vocês pesquisam aí a relação dos bandeirantes atualmente. Isso entra em atualidades, aí pode ser que caia no Enem também. Aí fica uma dica. E na imagem embaixo, Duque de Caxias, que foi um personagem histórico do Brasil, ele lutou na Guerra do Paraguai, ele teve uma participação na proclamação da República. Então, é um personagem histórico também considerado um dos heróis nacionais. E Duque de Caxias, ele teria ordenado que os soldados brasileiros, né, na Guerra do Paraguai, matassem até mulheres, até a população civil que não estava na guerra. Então, vejam que essas figuras que um tempo foram considerados heróis, hoje existe todo um questionamento. E com relação à arte, né, específica do Brecht, a gente observa o monumento dos bandeirantes uma forma mais quadrada, né, um cavalo mais largo, mais quadrado, que é uma influência do cubismo, né, o cubismo de Pablo Picasso, que o influenciou bastante. Aí, uma pintora bastante importante na Semana de Arte Moderna foi Anita Malfatti. Aqui embaixo tem o retrato dela e do lado tem 2 quadros que ela pintou. Anita Malfatti, ela foi muito influenciada pelo expressionismo. Então, reparem que a obra dela tem cores fortes. Os personagens, eles têm um olhar marcante, uma expressão forte também. Então, a gente observa essa característica do expressionismo na obra dela. O primeiro quadro se chama O Homem Amarelo, foi pintado em 1917. E do lado, o nome do quadro é A Boba, de 1916.
Então, vejam que ela vai utilizar cores fortes, né, marcantes, nas suas obras. Os traços, eles são mais livres, mais rabiscados, que é bem uma característica do expressionismo. As cores que ela utiliza, enfim. Aí aqui são outros quadros dela. O primeiro se chama Tropical, 1977. E aí ele mostra bem aquilo que eu já tinha comentado, né? De que a arte moderna brasileira, ela vai trazer elementos nacionais, a população brasileira, né? A população mais simples, os trabalhadores, a vida cotidiana dos brasileiros serão retratados por esses artistas. E nesse quadro Tropical, de 1917, a gente observa uma mulher, também com um olhar com traços marcantes, né? Típico do expressionismo. E é uma mulher morena, uma mulher mulata, né? Ela pode ser qualquer mulher brasileira, né? Já que boa parte das mulheres brasileiras se parece muito com essa mulher da pintura. Então, ela vai retratar essa mulher, essa mulata, essa mulher mestiça, e ela está segurando um cesto com um abacaxi, banana, mamão, manga, ou seja, frutas que tem muito aqui no Brasil, né? Então, veja como que a brasilidade ela está representada nesse quadro. Professora, desculpa incomodar. Qual é a arte mais famosa do estado paraibano? Eu ainda tenho que pesquisar um pouco mais sobre a arte da Paraíba, porque eu sou de Recife, e aí eu conheço mais, né, a arte, pintura de Pernambuco, de Recife, e vim morar aqui vai fazer um ano. Então, ainda tenho que estudar um pouco mais sobre a arte da Paraíba. Sim, aqui também tem o cordel, tem a xilogravura, que eu já comentei com vocês. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife. Tá? Pronto. Aí aqui os outros quadros, aí vejam, né, que é o samba, e o outro quadro é festas juninas. Ou seja, são festas populares brasileiras, né? Tanto o samba, uma roda de samba, uma festa junina. Vejam que nas pinturas as pessoas, né? São pessoas negras, são pessoas mulatas. Ou seja, que é a composição da maior parte da população brasileira. Então, percebem como esse elemento nacional, a população, o povo brasileiro, ele passa a ser retratado nesse estilo de arte. Deixa eu passar aqui. Sim, tanto samba como festa junina, temas muito populares aqui no Brasil. E no quadro Festas Juninas, tem muito elemento verde e amarelo, né? Já que essas cores vão predominar em boa parte das pinturas. Um outro pintor importante foi Di Cavalcanti. Ele foi influenciado pelo expressionismo, cubismo e muralismo, né? O muralismo são pinturas em murais. Murais é como uma parede enorme e o artista ele utiliza essa parede toda para fazer uma pintura. Tá? Então, o Di Cavalcanti ele também era muralista e pintor. E a influência dele foi o expressionismo e o cubismo. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, ele pintava principalmente temas sociais,
do Brasil, como operários, trabalhadores, festas populares. As mulheres aparecem muito na obra dele, e as mulheres de diferentes cores, raças, formas de corpo, enfim. Certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Aí aqui tem duas pinturas. A primeira é Carnaval, se chama Carnaval. E aí a gente vê aqui algumas pessoas descendo um morro, que é típico do subúrbio do Rio de Janeiro. Carnaval é uma festa popular no Brasil bastante antiga, desde o período colonial, que aqui no Brasil vai ter o carnaval, porém o carnaval não era como é hoje em dia, né? Primeiramente que o carnaval era uma festa católica. Era uma festa cristã, católica, e depois se transformou numa festa mundana, né? Digamos assim. E o segundo quadro são pescadores. Eles estão aqui com a rede, e aí vocês percebem que eles têm uma forma mais quadrada, mais retangular, que é justamente a influência do cubismo. Tá? Pronto, essas duas pinturas também são de Cavalcante. A primeira, ela retrata um morro no Rio de Janeiro, que é bastante característico, não só do Rio de Janeiro, mas de várias capitais do Brasil, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte. Aqui em João Pessoa até que não tem tanto morro, mas o morro é onde vive a população mais pobre em várias regiões do Brasil. O interessante é que os morros no Rio de Janeiro começaram a ser povoados justamente no início do século XX. Antes, a população mais pobre do Rio de Janeiro moravam em cortiços, que era como se fosse correio de quarto, né? Não sei se aqui se usa esse nome. E aí esses cortiços, eles foram fechados pela prefeitura, e essa população mais pobre, sem ter para onde ir, acabou indo habitar os morros do Rio de Janeiro. E foi a partir daí que começaram a surgir as favelas. Tá? Que reviravolta do samba. Isso, o samba, até início do século XX, ele era tratado como algo marginal. Uma coisa de vagabundo, era uma cultura bem marginalizada. A polícia chegava a perseguir sambistas, chegava a fechar terreiros que também se praticava o samba. E aí, a partir da década de 20, de 30, principalmente, o samba acabou se transformando num símbolo nacional e passou a ser valorizado. Né? Então, vejam como algo que era marginalizado, depreciado, acabou se tornando um símbolo nacional. Sim, aí aqui o segundo quadro, vocês reparam que são mulheres, e essas mulheres elas têm traços bem marcantes, né? As formas geométricas, né? Elas são mais marcadas, elas lembram muito as mulheres de Picasso. Então, esse quadro, né, ele tem uma influência do cubismo, mas reparem que é uma mulher negra, uma mulher morena, que fundo tem outra mulher mais clara, e ele retratava muito as mulheres do Brasil. E as mulheres de várias cores, como eu já comentei com vocês. Então, vejam que apesar de ter elementos europeus,
como o cubismo, o expressionismo, a gente pode afirmar que é uma arte brasileira, que retrata o povo brasileiro, né, as cores do Brasil, elementos do Brasil, coisas que existem aqui, como o morro, né, enfim. Eles retratavam pardos, sim, retratavam pardos, mulatas, brancos também, mas principalmente negros e pardos, já que era a maior parte da população do Brasil nessa época, era uma população de cor. E uma outra artista desse período bastante importante, muito importante, foi Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela se destacou não só por ser uma pintora, não só pela arte dela, mas também porque ela participou de alguns movimentos da época que foram bastante importantes, né, para o modernismo aqui no Brasil. Então, ela vai participar do movimento que ficou conhecido como antropofágico, movimento antropofágico. O que seria um movimento antropofágico? Antropofagia seria o canibalismo, né? Tinha um ser humano comer a carne de outro ser humano. Esse movimento teve uma influência dos índios tupinambás, que foram... Os tupinambás eram uma tribo indígena aqui do litoral do Nordeste, e eles tinham o hábito de... Era um ritual que eles realizavam, no qual, nas guerras que eles se envolviam, eles capturavam um prisioneiro e eles faziam todo um ritual com esse prisioneiro, alimentavam ele, deixava ele se deitar com índias da tribo, faziam cânticos, dança, e esse prisioneiro, ele era morto. E depois ele era assado e devorado pela tribo. E eles acreditavam que a coragem daquele guerreiro iria passar para eles. Então, não era qualquer um que passava por esse ritual, só aquele guerreiro que era considerado forte e corajoso que passava por esse ritual. E aí, o movimento antropofágico, né, eles se inspiraram nessa história, né, dos tupinambás, e eles faziam uma associação com o fato de se devorar o movimento modernista europeu, as vanguardas europeias, né, de devorar essa arte europeia, mastigar ela, engolir, porém misturar essa arte europeia com elementos nacionais. Então, depois de devorar, iria fomentar essa arte com elementos brasileiros, com elementos nacionais. Tá? Professora Romero Brito entra nesse momento da arte? Não, o Romero Brito, ele é mais recente, ele se encaixa na arte contemporânea. Tá? Ele é vivo ainda, né? Esse pessoal de 1922, todo mundo já morreu. E o Romero Brito, ele é bem recente. Ainda existe tribo indígena? Existe, sim. A quantidade de índios no Brasil ela foi muito reduzida, mas ainda existem tribos indígenas, inclusive aqui na Paraíba. Também tem tribos indígenas. Tá? Pronto. Então, a Tarsila do Amaral ela vai inaugurar esse movimento antropofágico. Tá? Que é um movimento que vai dar uma cara brasileira nessa arte moderna de influência europeia. Então, características da arte de Tarsila. Tarsila pintou cerca de 270 obras. Ela tem a fase do pau-brasil,
marcado pelo uso de cores fortes e temas nacionais, né, temas brasileiros. Tem a fase antropofágica, inspirada nas vanguardas europeias, nos estilos do surrealismo, cubismo, sobretudo ao conceito da antropofagia, que era essa coisa de misturar, devorar e misturar. Tá? Fase da pintura social focada nos temas do cotidiano social do país. Então, a Tarsila, ela também vai pintar trabalhadores, a questão social do Brasil, a pobreza, enfim, ela é uma artista que realmente ela retrata o Brasil em vários pontos, em vários estilos. Pronto, aí aqui são as obras dela. A primeira obra é um autorretrato, tá? Da Tarsila. Ela se pintou. E realmente ela era bem parecida com essa pintura. O segundo quadro é A Negra. Foi pintada em 1923. Então, a arte acadêmica que tinha aqui no Brasil, eles não retratavam os negros. Né? Os negros eram a parte social mais pobre da sociedade brasileira, eram ex-escravizados, então eles não apareciam na arte acadêmica, né? E aí a arte moderna vai trazer, vai pintar os negros, os mestiços, o trabalhador, a população comum. Tá? Sim, e aí veja que é uma mulher negra, tem traços negros, porém os traços é bem distorcido, né? É uma influência do cubismo. Quando a gente viu aqui as obras de Picasso, a gente via que ele pintava muitas mulheres, porém o olho era mais em cima, o outro mais embaixo, o rosto não era tão perfeito, tinha traços mais geométricos. Então, percebam que a Tarsila ela vai trazer essa característica do cubismo nas suas obras, tá? Com o elemento nacional, que aqui no caso seria uma mulher negra, ela traz cores fortes. Pronto, aí aqui são outros quadros dela. O primeiro quadro se chama Morro da Favela, 1924. Então, veja aí o morro, onde se encontrava a população mais pobre novamente sendo retratado. E a gente vê pessoas, né, que são pessoas negras, sendo retratadas. Percebam que tem muito verde, verde, amarelo, azul, branco, ou seja, elementos da bandeira brasileira, né, presente nesse quadro. E ela traz também uma palma. A favela, salvo engano, é o nome de uma planta do sertão. No final do século XIX, houve a Guerra de Canudos, que foi no sertão da Bahia, e muitos soldados do Rio de Janeiro foram para Canudos. Quando esses soldados retornaram, eles recebiam um salário muito baixo. A maioria era pobre. Então, esses soldados foram morar no morro. E eles receberam um apelido de favela, que era o nome de uma planta daqui do sertão. E aí, esse local onde esses soldados moravam, né, já que eles moravam no morro, ficou conhecido como favela. E foi daí que surgiu esse nome, favela, que atualmente é mundialmente conhecido. E os gringos, eles falam favela mesmo, né, para retratar a periferia, né, do Brasil. E aqui, esse segundo quadro, talvez seja a obra mais famosa
da Tarsila do Amaral, que se chama Antropofagia. Então, é um quadro que tem elementos do cubismo, do expressionismo também, ele utiliza cores fortes, e ele é um quadro que une esses elementos europeus, o cubismo, o expressionismo, com características brasileiras, né? Então, a gente vê que de fundo tem como se fosse um cacto, uma planta típica daqui do sertão. Aquela bola ali amarela, eu passei anos achando que era o sol, mas não é o sol, é uma flor do cacto. E a gente repara, né, que nas pessoas elas têm formas bastante assimétricas, né, uma cabeça pequena, um pé muito grande, enfim, e ela retrata bem essa mistura de elementos, né, da arte europeia com as características do Brasil. É um quadro com verde, amarelo, azul, que então ela já mostra aqui nesse quadro essa mistura. E ele é um quadro símbolo da arte moderna brasileira e já caiu várias vezes em Enem. Ele vem associado tanto na disciplina de artes como português, história também, tá? Vocês já conheciam, já tinham visto alguns desses quadros? Não, professora. Já, professora. Já, né? Tem alguns que são bem famosos, tem muito Também já vi. livro didático, é bem conhecido. A maioria, professora, a gente viu nos nossos livros de ensino fundamental. Isso, aparece muito. Tanto na parte de história, geografia, eles são bem retratados. Esses dois quadros aqui é da fase da Tarsila, que ela vai abordar mais os temas sociais. Então, o primeiro quadro se chama Operários, é um quadro de 1933. A gente percebe que de fundo tem chaminés de fábrica e de frente tem várias cabeças que representa a massa trabalhadora, representa os operários. E aí a gente vê que tem pessoas de vários tons de pele, de perfil, e essas pessoas representam justamente a diversidade do povo brasileiro. Crítica ao capitalismo. Normalmente esse quadro ele aparece muito em prova, em questões, muito associado a esse tema do trabalho, do movimento trabalhista, do capitalismo também, né? Então, dependendo da questão, ela pode vir associada com diversos temas. E você pode ter inúmeras interpretações sobre esse quadro. Ele é um quadro bastante simbólico também, tá? Até hoje ele é bem famoso, tem muito em livros didáticos. E ele vem associado tanto na disciplina de artes, história, geografia, literatura, enfim. Esse primeiro quadro eu tentei fazer no 9º ano fundamental. Legal. O segundo, o nome do quadro é Segunda Classe, né? 1933. Então, a gente vê uma família pobre. Eu interpreto como sendo de retirantes. Na década de 30, 40, até a década de 80, era muito comum as pessoas saírem daqui do Nordeste para ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas foram para Brasília também. E essas pessoas que saíam daqui do Nordeste, elas eram chamadas de retirantes.
E eram pessoas muito pobres, humildes, que justamente estavam saindo do sertão ou das capitais em busca de uma vida melhor. Então, ela vai retratar essas pessoas pobres, né, com essa feição triste, uma feição pálida, sem vida, uma expressão faminta, né? Então, vejam como que ela retrata, né, como que ela faz essa crítica social. Essa pode se relacionar com geografia, migração, isso, esses temas de migração interna, enfim, pode vir associado com o tema da seca, enfim, a pintura, né, da fase moderna, ela é muito rica. Então, ela pode ser envolvida com inúmeras interpretações. Por isso que é importante vocês irem olhando essas obras para quando ela aparecer numa prova, no Enem, por exemplo, vocês já terem visto, já terem uma ideia qual é a interpretação dessas imagens, a que elas se referem, e aí fica mais fácil para vocês entenderem. E essa é uma outra obra de Tarsila do Amaral, também muito conhecida, Abaporu, né? E ela retrata, né, como se fosse uma figura monstruosa, um pé enorme, uma cabeça pequena, um braço muito comprido. E aí a gente vê um cacto com uma flor de cacto, que é essa bola amarela, não é o sol, como eu pensava. E também o verde, o amarelo, o azul. Essa seria daquela fase do pau-brasil, do movimento antropofágico, né? Já que ela é uma pintura com elementos do cubismo e com muita cor nacional, com o cacto, que é muito presente aqui no sertão, é uma pintura ao mesmo tempo europeia e brasileira. Pronto, e a Semana de Arte Moderna, né? Como eu comentei, tinha literatura, teatro, pintura, escultura e música. A música, ela foi apresentada principalmente por Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, ele foi um maestro brasileiro e ele compôs inúmeras músicas de estilo clássico europeu, né? Quando a gente fala em música clássica, aí a gente lembra de Mozart, Beethoven, enfim, que são artistas europeus. E essa música clássica europeia, ela foi trazida para aqui para o Brasil e também, né, sofreu essa transformação com elementos brasileiros por Heitor Villa-Lobos. Então, ele era um maestro clássico, inspirado na música clássica europeia, e ele vai colocar elementos nacionais na sua música. E aí a gente tem algumas composições aqui bastante conhecidas dele, algumas músicas, né? Sentinela, O Trenzinho Caipira. Veja esse título, O Trenzinho Caipira. Antigamente, até ali década de 60, as cidades do interior do Brasil, elas eram ligadas por trem. Então, várias cidades do interior tinham trens. Tinham trens que saíam dela, ia para a capital ou ia para alguma outra cidade. E aí ele utilizou esse elemento, né, dos trens que existiam no interior e compôs essa música, O Trenzinho Caipira, né, que é algo típico do interior daqui. Professora, se fosse o sol, teria que estar do lado esquerdo da imagem, não? Realmente, né? Como aquela parte amarela está bem junto do cacto, então realmente ela é uma flor do cacto, né?
Aqui em Sapé ainda tem trilhos. E isso era muito comum em várias cidades do interior serem ligadas por trem. E aí ele compôs essa música, o Trenzinho Caipira, além de inúmeras outras músicas. E Vila Lobos, ele é conhecido mundialmente. A música dele é muito bonita, realmente não deve nada para nenhum músico europeu. E ele é mais valorizado lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar do Vila Lobos, porque aqui no Brasil ele não é assim muito valorizado, ele não é muito comentado, mas a obra dele é belíssima, então quem tiver curiosidade de conhecer é só ir no Google e procurar, tá? Tem tudo lá. Aí eu vou encerrar essa apresentação aqui do slide. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Não, professora. Não. Pronto. Eu vou postar aqui um vídeo de uma orquestra tocando Vila Lobos, tá? Para vocês terem uma ideia de como que é a música dele. E a música que vocês irão ouvir se chama O Trenzinho Caipira. E aí percebam que a música ela é uma música clássica e ela tem um som que se assemelha muito a de um trem, de uma Maria Fumaça, que existia na época. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho.
pessoal? Gostaram? Gostei. Muito legal, professora. Muito bom. Eu amei. Né? E realmente parece um sol que um trem, né? Ele saindo, depois ele perdendo força, né? Estacionando. É bem legal. Pronto, aí vamos agora corrigir as questões. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu descer. Pronto, aí aqui a primeira questão. Foi do Enem 2010. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, que era um escritor, né, da época, bastante famoso, conhecido, e ele escrevia críticas para o jornal, e ele foi um dos que detestou a Semana de Arte Moderna. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas. Aí qual foi a letra A? Ou qual foi a questão que vocês marcaram como correta? Eu fui de A, professora. De A. Essa questão... Eu também fui na A, professora. Certo. Essa questão, ela tá mais fácil, né? Aí aqui, Anita Malfatti e outros artistas modernistas, letra A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Aí essa é a alternativa correta, tá? Aí por que as outras estão erradas, né? A letra B. Defenderam a liberdade limitada do uso da cor. Limitada é algo que limita, né? E na arte moderna não tinha limites para as cores. Era uma arte livre. Então, só por essa palavra limitada, a gente já percebe que a questão está errada. Aí a letra C, representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Tanto no movimento modernista europeu quanto no brasileiro, eles não tinham essa coisa de retratar fielmente a natureza. A natureza, ela era interpretada pelo artista. Então, eles não tinham essa preocupação de fazer um retrato fiel de uma pessoa, de uma paisagem, né? Eles eram mais livres. Letra D. Mantiveram a forma fiel à realidade das figuras retratadas. Não, né? Acabei de comentar. Essa D tá ao contrário, seria o cubismo. Qual a letra? A D, que fala sobre a forma real das figuras. Na verdade, é o cubismo que eles mostram muito bem, que é a forma não Isso, não proporcional. real, né? Isso, uma forma desproporcional, com vários tamanhos. Então, o cubismo, o expressionismo, também vai ter essa característica. E utilização de formas mais livres, mais soltas, traços mais retos, não tem essa preocupação de retratar a realidade. E letra E, buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Não é uma arte limitada, né? Então não tem limites. É uma arte livre. Isso tanto a arte moderna aqui no Brasil como as vanguardas europeias, tá?
Aí aqui essa questão, Enem 2010 também, traz um quadro de Tarsila do Amaral. No Enem, as imagens vêm em preto e branco, mas a gente sabe que as pinturas de Tarsila do Amaral, muito colorida, com muito verde, amarelo, azul, né, elementos nacionais. E aqui a gente observa esse quadro. O nome do quadro é O Mamoeiro. Essa árvore maior do lado direito é um pé de mamão. Então, vejam que ela não retratou o pé de mamão fielmente, como a gente vê, né? O mamoeiro, né? Ela fez uma representação a partir do estilo dela, da visão dela. E aí, aqui a questão. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. Ok. A partir da Semana da Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. Letra B, forma estética ganha linhas retas, se valoriza o cotidiano. Letra C, natureza passa a ser admirada como um espaço tópico. D, imagem privilegia uma ação moderna, industrializada. Essa questão, a gente vê que ela está errada porque aqui não tem nada que remeta à indústria, industrial, né? Então, não é essa questão. E letra E, forma apresenta contornos e detalhes humanos. Aí, qual questão vocês marcaram aqui? Letra B. Letra B, professora. Isso, a alternativa correta é a letra B. Forma estética, ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, que é justamente o cotidiano da maior parte da população brasileira, da população de subúrbio. Então, a gente vê aqui umas casinhas, né, de subúrbio, uma mulher com 2 crianças atravessando a ponte. Então, é um quadro, é uma pintura que poderia retratar qualquer lugar do Brasil, né? Que mostra bem esse cotidiano em qualquer cidade brasileira, principalmente nessa época. Pronto, gente. Aí foram apenas essas 2 questões. Eu não sei se Carol disponibilizou esse slide para vocês, mas aí peçam para ela disponibilizar para vocês reverem as pinturas. Pesquisem mais na internet também. Tem alguns vídeos que trazem algumas interpretações sobre as pinturas, também é bem interessante para vocês conhecerem, para quando qualquer obra dessa cair na prova do Enem, vocês já terem um conhecimento prévio, né? E aí fica mais fácil de interpretar a questão, saber o que aquela imagem retratava, o período dela, as características. E como eu falei, a arte moderna brasileira, ela pode vir tanto em questões que envolvem geografia, história, português, literatura, artes. Então, é um tema que vai auxiliar vocês para qualquer área de linguagens e humanas. Tá bom? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professora. Não? Ótimo, gente. Então, tchauzinho, até a próxima. Tchau, professora. Boa noite. Amei a aula. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Bons estudos. Tchau.